Olá, tudo bem? Me chamo Silvio Sarmento Lessa, sou neurocirurgião, com especialização em neurocirurgia vascular pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e área de atuação em neurocirurgia endoscópica cerebral e da base do crânio, também pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Faço parte da Neuromedicina Avançada e do Instituto de Neurocirurgia e Coluna do Triângulo. E hoje nós vamos apresentar o caso de tratamento cirúrgico de macroadenoma hipofisário gigante. A nossa paciente é a GJG, feminino, 47 anos, que apresentava uma perda visual completa à direita e hemianopsia temporal à esquerda, já de evolução há 7 meses. Todo o restante do exame neurológico objetivo era normal. Ela era obesa, negra, tinha baixa estatura, era portadora de pré-diabetes, hipertensão e hipotireoidismo. A ressonância da hipófise mostrava a imagem de um macroadenoma hipofisário medindo 3,4 por 2,7 por 4 centímetros. Havia invasão bilateral dos seios cavernosos, uma classificação de Hardy 4D e Knosp 4. Os hormônios do eixo hipotálamo hipofisário eram normais. A campimetria computadorizada mostrava maurose direita e hemenopsia temporal esquerda. Essas são as imagens da nossa paciente. Na coluna da esquerda nós podemos perceber um volumoso macroadenoma hipofisário ocupando toda a extensão do seio esfenoidal, uma extensão supracelular praticamente obliterando toda a cavidade do terceiro ventrículo. Na imagem da direita, com a injeção de contraste, podemos perceber uma grande massa homogênea, captando contraste, e percebemos também a glândula hipofisária, uma fina captação de contraste na região superior do tumor, está sendo comprimida pela lesão. Não conseguimos perceber o complexo óptico quiasmático, o que nos induz a dizer que o paciente apresenta uma importante compressão de suas vias visuais e que justifica os sintomas de perda visual tão avançada. Aqui, numa imagem em coronal, nós podemos perceber também essa grande lesão ocupando toda a região celular, com extensão importante, supracelular e obliterando praticamente todo o terceiro ventrículo. Observamos lateralmente a invasão importante dos dois seios cavernosos, uma classificação de Hardy, que é a classificação da extensão supracelular, um Hardy 4D, na classificação de Knosp, que é a classificação da extensão lateral do tumor, uma classificação de Knosp 4, ou seja, um macroadenoma hipofisário gigante com um grau avançado de extensão tanto supracelular como paracelular ou lateral. Aqui, na imagem da esquerda, uma construção em T2 coronal, mostrando uma característica bem homogênea da lesão, o que nos faz inferir que é uma lesão friável, pouco rígida. No axial, na imagem da direita, conseguimos ver a imagem bem nítida, circular, na região celular com extensão supracelular e com bastante captação de contraste. A microcirurgia foi realizada no dia 19/6/2019 por via endonasal endoscópica. O acesso endoscópico endonasal foi minimamente invasivo. Obtivemos uma ressecção subtotal da lesão. Nós podemos perceber que a classificação de Hardy e Knosp era muito avançada, o que não nos permitia uma ressecção completa da lesão. Houve uma preservação da hipófise, da haste hipofisária, de todo o complexo óptico quiasmático e dos seios cavernosos. Os macroadenomas hipofisários são tumores em sua maioria benignos e raros. Apenas 1 em cada 1000 casos é maligno. Eles podem produzir excesso de algum hormônio hipofisário ou ser não produtores de hormônio.
O excesso de hormônio pode produzir síndromes como a hiperprolactinemia, a síndrome de Cushing, a acromegalia, o hipertireoidismo. Aqui vemos alguns casos de hiperprolactinemia, onde você tem a saída de leite materno fora da gravidez da mulher e também a saída de leite materno no homem. A síndrome de Cushing, que é o excesso da produção do hormônio cortisol, provocando uma síndrome caracterizada por aumento de peso, estrias, giba na região cervical, diabetes, hipertensão, etc. Aqui a acromegalia, provocada pelo excesso do hormônio do crescimento, onde o paciente apresenta crescimento das extremidades. Um paciente muito famoso portador de acromegalia é o gigante Golias. Aqui o hipertireoidismo, onde você tem o excesso do hormônio tireoidiano e a característica principal é a tireoidopatia de Graves, né, que seria essa extrusão dos globos oculares. Quando esses tumores são não produtores, costumam provocar cefaleia e perda visual, como no caso de nossa paciente, onde os hormônios todos do eixo hipotálamo hipofisário eram normais. Com o crescimento progressivo, podem levar à compressão da hipófise e das vias visuais, causando hipopituitarismo e cegueira. Em relação ao tamanho, podem ser microadenomas, quando menores que 1 cm, ou macroadenomas, quando maiores que 1 cm. Quando são maiores que 3 cm, são ditos gigantes. Uma outra classificação é a de Hardy e de Knosp, que consideram o grau de extensão superior e lateral, respectivamente. Quanto maior o grau da lesão, menor a chance de ressecção completa e maior o risco de sequelas. Atualmente, a microcirurgia endonasal endoscópica é o padrão ouro para a maioria dos tumores hipofisários. Aqui, na figura superior, nós percebemos a classificação de Hardy, que considera um grau de extensão superior da lesão. A nossa paciente era uma paciente classificada como um grau 4, estágio D. Abaixo, a classificação de Knosp, que considera uma extensão lateral da lesão. A nossa paciente apresentava uma classificação de Knosp, grau 4. Apenas o prolactinoma responde inicialmente ao tratamento endocrinológico. Muitas vezes podem ser necessárias 2 ou mais cirurgias para a exérese completa da lesão. Em um passado não muito distante, os casos eram operados através de craniotomia, o que levava a uma perda visual importante, uma vez que o complexo óptico quiasmático se encontra entre o neurocirurgião e o tumor. É diferente do que acontece na cirurgia endonasal endoscópica, em que, entre o neurocirurgião e o tumor, só existem as estruturas nasais. Os pacientes eram conduzidos clinicamente até praticamente a perda visual completa antes da cirurgia. A endoscopia endonasal da base do crânio se desenvolveu muito e hoje é a indicação para a maioria desses tumores, com acesso minimamente invasivo, menor incidência de complicações, pós-operatório mais confortável e alta hospitalar precoce. O paciente se encontra sem intercorrências neurológicas e hormonais, ainda mantém a amarose direita e a hemenopsia temporal esquerda, o que seria esperado devido ao importante volume da lesão. A ressonância da hipófise do dia 16 de novembro de 2021 mostra a imagem de um tumor residual restrito à célula túrcica, medindo 2,2 por 2,1 por 1,1 centímetros. Não há compressão do quiasma e nem da hipófise. Essas são as imagens pós-operatórias. Perceba a importante redução da lesão comparada com o exame pré-operatório. Percebemos que praticamente existe apenas uma pequena parte de resíduo tumoral ocupando todo o seio esfenoidal, sem compressão do quiasma óptico, que nós vemos acima, sem compressão da hipófise, que nós vemos acima, portanto, com um importante grau de descompressão e uma ressecção subtotal, que já era esperado devido ao grau avançado da lesão.
paciente fará o segmento regular com o endocrinologista e ainda manterá a realização anual de ressonância da hipófise. Será submetido a um novo procedimento por via endonasal endoscópica caso haja crescimento da lesão. E a todos, muito obrigado.